Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda videoaula de Delphi. Hoje a gente vai ensinar como montar uma tela padrão. Essa tela padrão ela vai servir para a gente fazer cadastros de interface no banco de dados, vai facilitar o nosso cadastro dessas telas. Tem várias funções que se repetem, né, quando a gente trabalha com banco de dados, tipo inserir dados, buscar dados. A própria interface tem várias situações entre habilitar campos, desabilitar campos, habilitar botões, desabilitar botões, e se a gente for fazer um sistema de informação que tenha lá 200, 300 telas, todas essas funções vão se repetir. Então eu vou mostrar hoje como a gente vai fazer uma tela, uma interface, né, que vai servir de tela base para a gente poder estar fazendo todas essas interfaces, e a partir dessa tela padrão a gente vai fazer herança, né, uma herança dela, para poder estar criando novas interfaces, né? E essas funções que se repetem a gente não vai ter que codificar em todas as telas. Então eu estou reaproveitando o projeto aqui, como a gente pode ver, eu tenho aí o Unity principal e o nosso Data Modeler, né? Que já está com o acesso ao banco de dados configurado. O primeiro passo que a gente vai fazer é que a gente precisa também de um componente comum de imagens, que vai ser aquelas imagens que vão aparecer nos ícones dos botões de inserir, alterar, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui em o Win32, vai vir aqui em Image List, vou adicionar um Image List aqui. Nesse Image List a gente vai pegar e vai colocar o nome dele com img, que vai ser de imagens, né? Eu vou clicar duas vezes em cima do image e ele vai me dar a opção de eu adicionar. Eu já criei uma pasta com as imagens dos botões que eu vou estar utilizando para facilitar. Então vou mandar dar um add. Aqui tem todos os botões, então eu posso já fazer a seleção de todos juntos, né? Posso vir aqui selecionar todos eles e mandar abrir. Já adicionou todos os botões aqui, posso dar OK. Beleza, a primeira parte do Image List, as imagens dos botões que a gente vai estar utilizando, já vai estar pronta. Beleza? Então o próximo passo agora é a gente pegar um novo formulário que vai servir, vai ser o nosso formulário padrão, né? Então eu vou pedir um new form. Nesse formulário eu vou só trocar o nome dele, vou colocar o nome dele como form padrão, o F padrão, né? E já vou até salvar ele aqui, vou colocar o nome dele, deixa eu colocar um aqui de o padrão. Beleza. Bem, feito isso, a gente já tem o nosso formulário, ele ainda não faz nada. O que a gente vai fazer agora vai ser adicionar um toolbar que vai ser utilizado para a gente adicionar os botões. Bem, aqui na Win32 mesmo, nessa paleta, a gente tem o nosso componente aqui de toolbar. Eu vou adicionar ele na tela. A toolbar já foi adicionada e aqui eu só clicar com o botão direito e mandar New Button, né? Eu vou adicionar alguns botões. Na verdade, eu vou adicionar 10 botões. E nessa toolbar aqui, a gente vai relacionar ela, né, àquela imagem. Como a gente pode ver, as imagens não vai estar aparecendo. É porque dentro desse formulário principal eu não tenho a relação ainda com o UDM, que é o Data Model, onde está as nossas imagens aqui. Para fazer essa relação, eu voltei aqui para o padrão e vou colocar aqui, ó, uses, né? Eu vou colocar vírgula UDM, que é o nome da unit que tem nossas imagens lá. Beleza, feito isso, vamos vir aqui e ver se aparece. A gente vai ver que já vai aparecer as imagens, ó. Eu seleciono, ó, os botõezinhos já vão aparecer com as imagens, ó. Tá vendo? Então isso facilita bastante o nosso trabalho, né? Deixa eu ver se já estão todos aqui. A gente tem um botão de adicionar. Então vamos começar a colocar os nomes dos botões, né? Eu vou colocar aqui o name. Eu vou colocar, o primeiro vai ser o BT novo. Depois eu vou colocar esse nome aqui de BT salvar, né? BT salvar. Vou colocar o nome desse cara de BT
alterar. Vou colocar o nome desse cara de BT cancelar. Vou colocar o nome... Opa, BT salvar, acho que eu coloquei errado aqui. Não é BT salvar, aqui é BT deletar. Vou colocar aqui agora, nesse cara, o nome de BT salvar. Beleza. E esse cara aqui eu vou colocar de BT pesquisar. Bem, aqui é primeiro e último, né? Como aqui passa só um registrozinho, eu vou colocar esses caras mais ou menos tipo no meio, né? Como se fosse uma barrinha. Então esse cara aqui, que é o para vir primeiro registro, né? Então eu vou colocar aqui que esse cara vem para o primeiro registro, então eu vou colocar o nome dele de BT primeiro. Esse daqui de BT ante, de anterior, né? BT prox, de próximo. E o BT último, para ir para o último registro. Beleza, os botões estão adicionados. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora é adicionar o nosso componente que vai fazer acesso a dados, porque eu vou precisar nessa interface, por exemplo, eu vou adicionar um cadastro de uma tabela no banco de dados. Então, qual é o componente que eu vou fazer acesso genérico a essas tabelas? Vai ser o nosso componente DataSource, que ele está nessa paleta de Data Access, e eu vou adicionar ele aqui na nossa interface. Vou colocar ele aqui no cantinho e vou colocar o nome dele de DS. Quer dizer, esse cara não vai estar ligado a nenhum dado agora nesse momento. Só a tela que a gente vai fazer herança a partir dessa daqui, que vai estar ligado ao dado. Mas todo evento que eu for fazer referência a acesso a dados aqui, eu vou fazer referência a partir dele. No momento que eu ligar esse componente ao dado, né, que a gente vai configurar dentro do Data Model, e a herança dele já vai fazer com que todas as funções que a gente configura genericamente aqui vão funcionar com o dado que eu relacionei. Beleza? Então a gente já colocou os nomes nos botões, né? Agora vamos fazer o seguinte, sempre é interessante a gente ter uma parte que exibe os dados de pesquisa, como vai ser uma tela de cadastro de pesquisa. Eu gosto sempre de utilizar um padrão de ter uma aba onde eu atualizo os dados e outra aba onde aparece a lista com todos os registros. Como se fosse assim, eu tenho uma lista de clientes, ele vai me aparecer a lista de clientes de um lado, e quando eu quiser editar aqueles dados, eu aperto o botão de editar e a aba vai ser habilitada para a gente poder fazer a edição dos dados. Bem, o Delphi aqui ele tem um componente que chama Page Control, que a gente vai estar utilizando aqui. Eu vou mandar ele alinhar esse componente ao cliente e vou mandar adicionar duas páginas, né? Na nossa primeira página, essa daqui, eu vou dar o nome dela de TB Filters, né? Essa tabela eu vou chamar TB Filters, essa página, né? E eu vou colocar o nome aqui de Filters. Bem, essa tab aqui a gente vai colocar como TB dados e vou colocar o nome de dados aqui nela. Ok, então eu já criei aqui, deixa eu colocar só maiúsculo aqui, né? Ok, beleza, a nossa telinha está começando a criar forma, né? A nossa tela padrão. Vou salvar aqui. Então o próximo passo agora é a gente colocar os componentes que vão receber os outros componentes, tipo os edits e outros componentes dentro dele. Então vou vir na aba Filtros aqui. Então essa aba Filtros vai ser a aba onde a pessoa vai botar algum campo de filtro. A gente vai entender isso mais à frente, melhor como vai funcionar, e onde vai aparecer os dados quando eu clicar em pesquisar. Por exemplo, quando eu clicar em pesquisar, vai aparecer a lista de clientes. Então tem que ter um lugar para aparecer essa lista. Para isso, primeiro a gente vai vir aqui e vai adicionar um group box e vai mandar alinhar ao top. Esse group box eu vou deixar ele sem descrição e vou colocar ele como GR Filters.
E aqui eu vou adicionar o nosso componente de dados aqui no Data Controls. Eu vou pegar o dbgrid, né? Esse cara aqui, dbgrid, né? E vou colocar ele aqui, vou mandar alinhar ele ao client para ele ocupar toda a tela. Quando a gente manda alinhar ao client, ele ocupa todo o espaço, né? Mesmo que a gente amplie, né? Ele vai sempre estar ocupando todo o espaço. E esse cara aqui, ele vai conter todos os dados que eu clicar no botão pesquisar. Então ele vai estar referenciando a esse componente aqui. Eu ainda não sei qual é a tabela que vai vir para cá, né? Qual é o comando SQL que vai dar origem aos dados que vão vir para cá. Isso aqui a gente vai ligar depois quando a gente fizer a herança. Então eu vou fazer referência a esse cara aqui, ó. Vou pegar e vou selecionar ele. Ok, beleza. Bem, agora o próximo passo a gente tem que fazer os botões, por exemplo, quando eu clicar no adicionar, no alterar, ou no cancelar, ou no salvar, cada um vai ter que estar habilitado em relação por exemplo, quando eu clicar no adicionar, eu vou estar editando um dado. Então, nesse momento, por exemplo, eu não vou poder excluir, né? Ele tem que desabilitar a função de excluir aqui. E isso é interessante para a gente. Então, a gente vai fazer uma função que vai fazer esse trabalho para a gente, né? Então, para fazer a função, a gente vai vir aqui no código, né? Aqui dentro de Private, eu vou criar uma função aqui. Essa função eu vou chamar ela de status botões. Então, vou lá, procedure. Status botões, certo? Essa função ela vai ter como entrada um valor inteiro que eu vou chamar de e. Vamos lá. Por que esse e de inteiro, né? Porque eu vou ter só dois status, né? Vai ser o status de edição, né? E o status de pesquisa. Então eu vou identificar um e outro como 1 e 2. Se por um acaso a gente for evoluir isso para mais estados na frente, esse inteiro aí vai me servir também. Vamos lá, vamos Ctrl Shift, né? C, ele joga lá para baixo o texto e a gente vai escrever o texto agora, ok? Bem, então eu só adiantei o texto aqui para a gente não perder muito tempo com digitação. Então, o que vai acontecer, né? O botão de salvar e cancelar, eles sempre vão estar habilitados juntos. Quer dizer, quando eu mandar incluir, ele vai habilitar o botão de salvar ou cancelar, que é as duas opções que eu tenho quando eu mando incluir ou alterar. Os botões, né, de acesso aos dados, que seria do anterior, do próximo, do primeiro e do último, eles vão estar sempre habilitados quando eu estiver pesquisando, mas também eles só vão habilitar se tiver algum registro dentro do dataset. Quer dizer, se não for, né, o dataset, os dados que vierem, exemplo, quer dizer, se não for vazio, né, se não for vazio os dados, ele vai habilitar os botões. O botão de novo, ele sempre vai estar habilitado. Então, se e igual a 2, ele vai habilitar. O botão de deletar e alterar também só vai estar habilitado se tiver algum dado. Então, além do 2, né, que é o status de pesquisa, ele só vai estar habilitado se tiver algum dado dentro do nosso dataset lá, da tabela que a gente está trabalhando. E o botão de pesquisar também, né, a mesma coisa, ele vai estar habilitado de qualquer forma. Então é interessante a gente seguir esse padrão aí. Bem, então vamos lá. Sempre que a gente tiver com a nossa interface aqui trabalhando com ela, é sempre interessante a gente pensar que ao fechar a tela, que a tabela que eu tenho lá dentro do Data Model também feche. Então a gente vai começar a tratar alguns eventos aqui. Eu fui para o Form, né? Se a gente apertar aqui no componente e ficar apertando ESC, ele vai chegar no último, né, componente, que é o formulário, né? Então eu vou vir aqui em eventos e a gente vai vir aqui no seguinte evento. A gente vai vir no form.close. Vamos lá, no onClose do form. Então, ao fechar o form, eu vou pegar o DS, que é o dataset, ponto, aí dataset, que é o dado, né?
ponto close, quer dizer, eu fechei a tabela que está dentro do data model lá que a gente está fazendo referência. Uma outra situação importante que a gente tem que estar trabalhando é o seguinte: quando o cara digitar, por exemplo, um Enter, eu tenho que rodar de um componente para o outro no lugar do Tab. A gente tem um comandozinho no Delphi que ele já faz isso para a gente quando a gente no OnKDown da tela. Mas só que tem uma característica interessante que, por exemplo, se você estiver dando um memo, quando você der um enter, você não quer que pule para o próximo componente, você quer que ele pule para a próxima linha. Então, se for no memo, por exemplo, eu não posso deixar ele fazer isso. Ou num grid, por exemplo, se a gente colocar uma grade na nossa interface, a gente não quer que quando eu dou um enter, ele saia da interface. Então, a gente vai ter que tratar isso. Para a gente tratar isso, a gente vai vir no OnKeyPress da tela, né, da interface que a gente está fazendo aqui mesmo. E no OnKeyPress da interface, a gente vai fazer essa configuração. E essa configuração ela vai ficar assim, ó, if, primeiramente a gente vai testar, né, se o key, se a tecla que ele teclou lá, né, key igual a vk underline return, né? Aí eu vou fazer o seguinte teste: se for igual enter, beleza, ele vai para a próxima etapa. Então end, né? Aí eu vou fazer o seguinte teste: se o componente que tiver ativo não for um tmemo, por exemplo, então como é que eu testo isso, né? Se not, aí eu vou testar active control, né? Active control is, né? Se eu vou testar se o componente que está ativo quando eu estou pressionando enter, ele for um tmemo, né? Eu não vou fazer nada. Então, se não for um tmemo, além do tmemo, eu tenho que fazer mais alguns testes. Dentre eles, eu vou fazer também do tdbmemo, que é o mesmo componente, mas é o componente do Delphi que faz acesso a dados, né? E além disso, a gente ainda vai ter também o tdbgrid, né? Então, se for algum desses componentes aqui, eu não vou executar o Enter. Então, se eu pressionei o Enter e eu não tiver, né? Se eu não tiver num tmemo, se eu não tiver num tdbmemo, se eu não tiver num tdbgrid, ele vai jogar para o próximo componente. Que aí sim eu vou colocar um comando aqui, né? Form, que é esse comando que faz jogar para o próximo, né? Para o próximo componente. Esse comando aqui a gente pega na internet, né? (0), beleza. Esse cara ele joga para o próximo componente. Então, quando a gente for adicionar os componentes lá, é só a gente verificar a propriedade tab order, que vai ter o número 1, 2, 3. É essa ordem que ele vai jogar de um componente para o outro. Beleza? Então, deu um errinho aqui no VK Return. Deixa eu ver o erro que está dando. Bem, pessoal, o erro aconteceu porque esse comando aqui, esse key que eu estou fazendo teste, ele tem que estar no OnKeyDown e não no OnKeyPress. Eu vou trocar aqui, no OnKeyDown. Então, só para vocês lembrarem, ó. Se a gente compilar agora, ele só deu um erro aqui no tdbmemo. É interessante que esse erro, porque o tdbmemo não está cadastrado dentro do componente, tá vendo? Falando que não foi declarado o tdbmemo. Aí, eu vou vir aqui declarar o tdbmemo? Não, a gente pode fazer simplesmente o seguinte: eu vou vir aqui na paleta de componentes, vou vir aqui, ó, vou pegar o dbmemo, que é o tdbmemo, e vou adicionar aqui. Quando eu adiciono ele aqui, ele automaticamente vem aqui em cima e declara
os componentes que a gente vai precisar utilizar para ele, né? Então, que é o DB, o DB grids, os control grids. Então, automaticamente, opa, deixa eu só adicionar ele aqui de novo. Pronto. Bem, ele deu um errinho aqui, na verdade faltou só o TL aqui, o CTL. Então, quando a gente compilar, a gente vai ver que vai estar ok, né? Sempre com Ctrl F9, a gente vai verificando se está tudo ok no nosso código, né? Se tiver alguma coisa que a gente tratou errado. Então, assim, quando a gente adiciona o DBMemo aqui, ele automaticamente ele já declara lá para a gente e já vai ficar declarado depois, não vai dar mais problema, tá vendo? Adicionei aqui o TDBMemo, que na verdade ele está nessa unit aqui, ó, dbcontrols, né? Então, é só adicionar esse cara, se vocês quiserem não adicionar ele manualmente lá da interface. Bem, feito isso, a gente tem que fazer um outro controle. Em vez de a gente vir aqui em botão, né, e habilitar os dados aqui de edição dos componentes, a gente pode fazer de uma forma mais tranquila, né? Só vou fazer o seguinte, aqui ainda faltou a gente adicionar um group box para a gente colocar os dados aqui dentro. E esse group box eu vou colocar o nome dele, vou tirar o caption, né? E vou colocar o nome dele de GR dados, ok? Bem, vamos lá e vamos mandar ele alinhar ao client. Esse cara aqui vai ter todos os dados dentro do sistema, né? Todos os componentes, né? No caso o dbedit, e outros componentes de acesso a dados. Deixa eu dar um salvar. Vamos fazer então agora adicionar um comando para quando, por exemplo, a gente vir aqui no dataset, porque, por exemplo, quando eu clicar em adicionar, ele vai mandar adicionar um registro. Então, o que vai acontecer quando eu adicionar um registro? Esse dataset vai receber o insert. Então, quando eu recebo o insert, ele vai automaticamente mudar o status dele. E esse cara aqui, a gente tem como controlar o estado desse cara a partir dos eventos dele, né? Então, por exemplo, a gente tem um evento aqui que chama onStateChange, que é alterar o estado, né? Então, quando esse estado for alterado, a gente pode fazer os testes para poder habilitar ou desabilitar, né, os componentes da interface. Então, por exemplo, a gente pode fazer esse teste através do ds, né, dataset.start. Então, o state in quer dizer, se ele tiver em ds, o estado dele foi ds browse, que é de busca, né? Vírgula, ou ds inativo, eu vou fazer o que? Eu vou colocar o estado dele como visível, TB, por exemplo, a tab filtros. Se ele tiver em modo de pesquisa, né? Se ele estiver pesquisando algum dado, essa tab filtros vai ter um tab visível, né? Vai ser 2 pontos igual a esse cara aqui. Então, por exemplo, esse componente vai me retornar verdadeiro, né? Se ele tiver o que? Se o state in browse ou inativo. Quer dizer, se tiver procurando o inativo, ele simplesmente vai colocar o tab filter aparecendo para mim poder pesquisar algum dado. Já o GR dados, que é aquele grupo dados lá, a gente tem que habilitar o cara, deixar ele digitar alguma coisa, por exemplo, nos campos, somente se o estado dele tiver em edição. Então, por exemplo, aquele GR dados, que é esse cara que eu adicionei aqui agora, né? Ele vai, por exemplo, estar habilitado, né? Somente quando o quê? Quando o nosso dataset estiver em estado de edição. Como é que eu faço para testar isso? ds.dataset.state, né? Aí aqui tem um facilitador in, aí a gente pode colocar o que? ds edit models.
esse DS Edit Modos ele já vai falar se está em edição ou não. Então, olha só, gente, quando eu edito, quando tiver em estado de busca ou inativo, eu habilito a tabela o Tab Fields. Quer dizer, essa tabzinha aqui vai ficar visível. E quando eu entrar em modo de edição, ele vai deixar eu vir aqui e habilitar o Group Box, né, para a gente poder editar alguma informação ali dentro. Senão, não vai ficar habilitado. É interessante também que, em vez de eu ficar fazendo o teste em todos os botões, quando eu clicar aqui, eu já posso fazer o teste de se o botão ele vai ficar habilitado ou não. Então, por exemplo, se eu fizer esse teste aqui, por exemplo, ó, vamos lá, if, né? Se esse estado estiver em edição, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar status, que é aquela função que a gente colocou lá, né? Igual a 1. Quer dizer, ele vai vir para o status igual a 1, se tiver em estado de edição. Se não, né? Ele vai pegar o estado e vai vir para o estado igual a 2. Pronto, a gente resolveu todos aqueles problemas dos botões que a gente tem lá. Todos os botões já vão habilitar e desabilitar de acordo com o estado desse componente de acesso a dados. Beleza, então. Vamos para o próximo evento, que seria, por exemplo, quando o formulário abrir, ele vai ter que estar num estado. Então, ele vai ter que estar no estado de busca. Então, ao abrir do formulário, vou dar um esquece e vou vir aqui no onShow. No onShow do form, a gente vai colocar que o estado dele, né, vai ser o estado de busca, que na verdade é o estado 2 aqui do componente. Beleza. Bem, feito isso, o que falta a gente fazer agora é programar o clique genérico dos botões. A gente tem que lembrar que eu vou trabalhar todos esses cliques dos botões em função do nosso DS aqui, porque eu não sei qual é a tabela que eu vou estar manipulando. Então, vai ser uma tabela genérica. Então, quando eu clicar no botão de mais aqui, eu tenho que lembrar que sempre que eu for fazer acesso aos dados, eu tenho que sempre fazer referência àquele DS lá, aquele dataset. Então, eu vou fazer o seguinte teste, ó. If not, se não tiver ativo, né? Quando eu clicar no novo, eu vou ter que ativar ele. Então, eu vou para o ds.dataset.active. THN, quer dizer, se não tiver ativo, eu vou pegar o ds.dataset.open e vou dar um open para abrir esse cara, certo, gente? Bem, se ele estando aberto, quer dizer, se ele não vai correr o risco de quando eu clicar lá, eu não abrir a tabela, ele dá um erro do sistema. Não vai correr esse risco. Então, o próximo passo é simplesmente dar um insert, né? Um ds.dataset.append ou insert, né? A diferença entre o insert e o append é que o append ele adiciona no final da tabela. E o insert ele insere na posição que ele tiver dentro lá da memory, né? É interessante aqui também a gente, por exemplo, se eu tiver na tabela de filtros, eu vim para o page control, né? Então eu posso colocar aqui, ó, page control.active page index vai ser 2 pontos igual a 0. Quer dizer, esse page control aqui, que é esse cara que tem essas tabs aqui, quando eu clicar no novo, ele vai jogar para dentro desse dados aqui, para a gente sempre vir para essa primeira tab, né? Quando eu clicar no botão de novo, beleza? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer o próximo botão. O próximo botão que a gente vai fazer, vamos fazer o botão de alterar. Então, quando a pessoa clicar no botão de alterar, qual vai ser a ação que ele vai tomar? Vou clicar 2 vezes no botão alterar aqui e a gente vai colocar, ó, a mesma. Vamos até copiar esse. Se não tiver ativo, né? Se o botão tiver ativo, que a gente vai fazer alguma coisa. Então, aqui a gente só vai fazer o seguinte, ó. Se
então eu tiver ativo, né? Se o dataset estiver ativo, begin end, ele vai fazer o que aqui dentro, né? Bem, se o dataset ele tiver vazio, eu também não posso editar se não tiver nenhum registro, né? Então eu tenho que fazer o teste se ele não está vazio. If not, né? ds.dataset.isEmpty thn, né? Que ele vai pegar e só vai fazer alguma coisa se não tiver vazio. Então, begin end. Então, gente, isso tudo é para evitar de dar erros lá, né? E como a gente vai tratar de forma genérica, pode acontecer algumas interfaces de estar vazio ou não. Então, por exemplo, ó, se ele estiver ativo e se não tiver vazio, eu posso editar o dado. Então, eu vou colocar um ds.dataset.edit, que eu vou editar o dado. E igual lá no Insert, eu também vou colocar, para quando eu editar o dado, eu vim para essa página Page Control aqui, que é a página onde está os nossos dados lá dentro, beleza? Pode ser interessante também, por exemplo, se a gente quiser aqui, eu posso vir aqui e dar um else, né? Quer dizer, se não tiver nenhum dado, eu vou dar uma mensagem para o usuário, show message, vou colocar aqui, tipo, não há registro, né? Para alteração. Beleza. Vamos ver se está tudo certinho. Beleza, compilou, tá ok. Bem, vamos fazer agora o nosso próximo botão. Vamos fazer o botão de salvar aqui. Eu estou pulando alguns, depois a gente vai voltando, tá? O botão de salvar é o mais simples, né? Porque se ele está habilitado a salvar, ele vai deixar salvar. Então, dou um ds.dataset.post, que é o salvar. O próximo botão a gente vai fazer o cancelar, né? Vamos lá no cancelar. Vou clicar 2 vezes aqui no cancelar. Então, o cancelar ele vai ser como, né? O cancelar é interessante a gente fazer uma pergunta, né, para o cara. E aí, se ele realmente, né, quer fazer o cancelamento. Então, a gente vai usar nosso message box, né? Aqui a gente vai fazer a primeira parte, a pergunta, né? Deseja cancelar? Será que ele vai desejar cancelar, né? Bem, aí eu vou colocar o título, né? Cancelar. Vou colocar aqui vírgula. Aí aqui é o tipo do botão que a gente vai aparecer, né? Então eu vou colocar o MB underline e as no, né? Mais o MB que é o icon question. Vou fechar nosso parênteses e vou falar se isso aqui for igual ao id underline yes. Quer dizer, se ele selecionar a opção de sim, eu vou opa, eu não tenho esse cara aqui, né? Beleza. PHN, quer dizer, se o cara vai aparecer a mensagem para ele deseja cancelar, né? Vai aparecer com o ícone de uma questão, né? Question, e vai perguntar, né? Você deseja cancelar sim ou não, né? Os botões que vão aparecer. Então vamos lá, begin, end, né? Quer dizer, se ele falou que quer cancelar, eu vou pegar o ds.dataset.cancel. Beleza. Vamos compilar para ver se está tudo certo. Bem, o que está errado aqui é o MD, não é MB, né? Digitei errado. Beleza, a gente fez o nosso botão de cancelar. Vamos fazer agora o botão de deletar, né? Então o botão de deletar vai ser esse carinha aqui. O botão de deletar, a gente pode colocar assim, ó, if, né? A gente vai testar se está ativo, né? ds.dataset.active. Opa.
Bem, se tiver ativo, e eu também vou fazer o mesmo teste que eu fiz lá no cancelar, né? ds.dataset if, né? Desculpa, if not ds.data.exempp. Quer dizer, se tiver vazio eu não posso deletar, né? Se eu deletar vai dar um erro. Então eu já vou fazer o teste aqui. Posso até fazer o nosso else aqui, né? E vou falar um show message aqui. Falar que não existe registro a deletar, né? Ok. Beleza, feito isso, a gente vai fazer o seguinte agora, né? Eu posso fazer uma pergunta. Igual eu fiz aquela pergunta, eu vou copiar aqui, né? Essa pergunta para a gente não ter que fazer a digitação de novo. Se tiver ativo a tabela, né? Se tiver algum registro para me apagar. Então, eu vou falar, deseja apagar ou deletar, né? Deixa eu colocar aqui, deletar. Se ele falar que sim, aí sim eu vou fazer o delete, né? Para mim fazer o delete aqui, eu vou colocar o ds.dataset.delete, ok? Então, ó, se tiver ativo, se tiver algum registro, deseja, aí eu pergunto para o cara, deseja deletar? Né? Sim, eu desejo. Então ele vem e apaga. Se não tiver algum registro, ele simplesmente vai falar que não há registros a apagar. Beleza? Então a gente fez aqui agora nesse momento o botão de delete. Vamos fazer agora o nosso botão de pesquisa, né? Bem, o botão de pesquisar, ele vai ser o seguinte, eu simplesmente vou colocar o botão de ds.dataset.close, quer dizer, porque se ele estiver aberto eu vou abrir de novo, e vou colocar um ds.dataset.open. Beleza, fechou. Aí ele já vai abrir, né, o item lá sem problema nenhum. Beleza? Ainda falta os botões de quê? Os botões de aqui o primeiro registro. Então qual o comando que eu uso para o primeiro registro? ds.dataset.first. Ele vem para o primeiro registro, né? O botão que eu uso para vir para o anterior. Então vai ser o ds.dataset.prior, né? E qual vai ser o que eu vou para o next, né? ds.dataset.next, beleza? E aqui para o último registro, né? Para o último, que é o ds.dataset.last, que vai para o último registro. Bem, pessoal, feito isso, a gente já está com tudo configurado para poder estar trabalhando com a nossa tela padrão. Na próxima videoaula, para não estender muito essa videoaula, eu vou mostrar para vocês como ligar essa tela padrão ao banco de dados para ela poder estar fazendo toda essa manipulação que a gente programou aqui. Pessoal, foi uma videoaula um pouco longa, mas um forte abraço aí para vocês, espero que vocês tenham aproveitado.